Esses dias eu estava pensando aqui, pensando muito sobre a questão de por que tem pessoas que têm sucesso em vendas, e quando eu falo sucesso não é só bater metas, não é só chegar lá no final do mês e vendeu tudo certo, que legal, deu, né, ganhou uma grana, e tem outras pessoas que patinam e não vai, tá? Eu percebi também que isso não só em vendas, mas acontece em outras profissões, né? Você vê que tem profissões na área da saúde, advogado, né? Tem pessoas que, nossa, parece que nasceram para aquilo, e tem pessoas que não vai, tá sempre fazendo um curso novo e vai e muda de área e muda de segmento e tudo mais. Eu comecei a pensar sobre isso, tá? E até a minha reflexão aqui é por que eu dei tanto certo, né, na área de vendas, por que eu consigo trabalhar, sendo que eu nunca fui um vendedor, o melhor vendedor, assim, aquele cara de relacionamento, né? Tem pessoas que chega num lugar, assim, parece que é seu amigo faz 20 anos, né? Essas pessoas vão bem na área de vendas porque está muito relacionado a relacionamentos, vendas, né? E tem outras pessoas que acabam não conseguindo isso, tá? Eu fui procurar aqui, né, nesses meus estudos, né, volto a falar, esse programa Vendas Liberta que eu estou criando aqui, estou começando a gravar os conteúdos, é realmente para trazer as pessoas para esse mundo, para o sucesso na área de vendas, para ter sucesso financeiro, sucesso pessoal, sucesso profissional, tá? Então, eu estou estudando muito sobre isso. A minha vida é um exemplo disso, que eu tive sucesso. Sou uma pessoa que eu não sabia vender, não era da área de vendas, eu fui CEO de empresa, fui, né, diretor comercial, tudo, mas nunca fui aquele vendedor, aquele cara que consegue se relacionar bastante, tá? Comecei a estudar bastante sobre isso e cheguei a alguns pontos, tá? Volto nesse livro aqui que a gente tem visto aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, porque eu acho que tem muita coisa aqui legal que a gente pode aplicar aqui na área de vendas, né? Um vendedor, ele não pode ser ignorado. Sempre que alguém pensar em comprar, principalmente nesse segmento que eu trabalho, que eu desenvolvo bastante, que é o segmento B2B, um vendedor jamais pode ser ignorado, tá? Ele tem que estar ali na cabeça do comprador para ser o primeiro a ser lembrado, né? O primeiro a ser lembrado para ele pesquisar sobre o produto ou serviço que ele quer comprar, e se esse vendedor não tiver esse produto ou serviço, com certeza ele vira um consultor de indicar ali, ou seja, o vendedor se torna um consultor, uma pessoa de confiança da rede de contatos dele para resolver os problemas que as empresas têm, tá? Então vamos lá, o que a gente viu aqui nesse livro? Tem no capítulo aqui, tem um trecho aqui que eu encontrei aqui, que eles falam assim, ó, que estudos mostraram que leva cerca de 10 anos, no mínimo, para se tornar um grande mestre. Aqui eles fizeram uma pesquisa aqui com jogadores de xadrez, né, com enxadristas, porque tem alguns enxadristas que se tornam mestres e outros acabam utilizando somente como hobby ali. E por que usaram enxadristas? Porque ali você consegue tabular tanto tempo de estudo, tempo de aplicação e tudo mais, tá? E também a questão da pontuação dele, porque quando a gente vem para a área de vendas, né, a gente comparar que um vendedor vendeu 1 milhão, às vezes 1 milhão não é nada para o segmento que ele está, né? Às vezes para outros segmentos é muito. Um vendedor fez, sei lá, 100 vendas no mês, 1000 vendas no ano, às vezes não é nada, tá? Às vezes tem um que fez uma venda que ganha muito mais. Então, nesse conceito fica um pouco mais difícil de mensurar, tá? Mas quando a gente fala aqui do xadrez, tem uma regra clara aqui. Então eles chegaram aqui, né? Eles acabaram criando aqui essa regra de 10 anos, transformando, em vez de 10 anos, em 10 mil horas, que você pode antecipar isso. Se você... Nem sempre todo mundo, às vezes as pessoas alcançavam os resultados antes dos 10 anos, eles chegaram à conclusão aqui, isso aqui na década de 70, tá? Sobre a regra das 10 mil horas. Que é essa regra
das 10.000 horas, tá? Eu vou até pegar meu óculos aqui, que eu esqueci de colocar, ficou melhor. O que ele fala aqui, tá? A ideia de que a excelência para desempenhar uma tarefa complexa, vendas é uma tarefa complexa de ciclo, né, principalmente em B2B, às vezes é uma tarefa complexa que você tem que aprender bastante sobre esse processo, requer um nível mínimo crítico de prática, vem à tona repetidamente, de prática que vem à tona repetidamente nos estudos de expertise. Então, o que ele fala aqui? Para você se tornar uma pessoa boa naquilo que você faz, tem que ter um mínimo de horas ali que você trabalhe com aquilo, tá? Então, quando a gente fala em vendas, para você ficar bom em vendas, né? E assim, volto a falar, tirando a questão do talento de relacionamento, tá? Existem outras situações gigantes assim que a gente tem que olhar também no processo de vendas para se tornar um vendedor de alto desempenho, tá? Então, a gente está falando aqui a questão de prática em vendas de visitas, né? De caos, de apresentações, de negociações, de fechamento, de entendimento, de levantamento de escopo, todo o processo que a gente trata ali no funil de vendas, é comprovado que quanto mais você faz, se você fizer de uma forma correta, se você fizer de uma forma com aperfeiçoamento, eu vou falar aqui da forma que eu fiz, que deu muito certo, tá? Você vai melhorar. Então, praticamente todo mundo que fizer isso vai melhorar, que praticar vai melhorar. Ah, Júnior, mas eu não sei vender, tá? Você pode ainda não imaginar como que é esse processo, ou ter dificuldade em alguma determinada área desse processo. Mas quando nós olhamos de uma forma que nós podemos estudar, podemos mapear esse processo, podemos entender onde você é fraco, com certeza você vai conseguir melhorar muito o seu desempenho, tá? E outro ponto, se você com isso, você vai entender se o problema está em você ou se o problema está na empresa que você trabalha. Porque tem muita gente que coloca só a dificuldade ali na empresa que trabalha. Você olhando dessa forma, você consegue entender, tá? Um outro ponto importantíssimo, olha que legal isso aqui, que eles analisaram aqui na pesquisa. Tudo bem, eles falam aqui, ó, em mais detalhes, eles estudaram enxadristas que passaram a mesma quantidade de tempo. Um enxadrista jogou 10.000 horas, praticou 10.000 horas, outro enxadrista, né, outro grupo também 10.000 horas. Alguns desses enxadristas tornaram grandes mestres, enquanto outros ficaram sempre ali no nível intermediário, tá? Esse ponto que é muito marcante. Quando a gente olha aí na área de vendas, desculpa, esqueci de pegar água aqui, tô com a garganta seca. Quando a gente olha na área de vendas, a gente vê muito assim, de pessoas que iniciam aqui, têm um crescimento e depois decaem ao longo da carreira, tá? A gente vai entender por que isso acontece. E a ideia, o que é? Você subir, ter um patamar e se manter ou até subir ainda nesse patamar ao longo da carreira. Você vai melhorando com o tempo, tá? Então, aqui ele vai explicar. As horas, que não é só a prática, tá? Aqui ele vai trazer o conceito que nós chamamos aqui da prática deliberada, tá? A prática deliberada, que os mestres utilizaram esse conceito de prática deliberada e os que ficaram no nível intermediário não utilizaram. Então, o que é essa prática deliberada? As horas utilizadas para estudar seriamente o jogo de xadrez não era o fator mais importante na previsão da habilidade do xadrez, mas também dominava outros fatores. O que eles estão falando aqui? Que o grupo que virou mestre, dessas 10.000 horas, ele não só praticava, ele estudava muito. Então, ó, eles falam aqui, ó, os pesquisadores descobriram que os enxadristas que se tornaram grandes mestres passavam 5 vezes mais
se dedicando a estudos sérios do que aqueles que ficaram no nível intermediário. Gente, isso aqui é científico, tá? Eu não estou falando que por achismo, nada. O que eles falam aqui? Voltando aqui no caso do xadrez, em média, os grandes mestres dedicaram por volta de 5.000 horas, metade do tempo das 10.000 horas eles estudavam e metade eles praticavam. Dedicados ao estudo, estudando seriamente, ao contrário dos jogadores intermediários que dedicaram apenas 1.000 horas para essa atividade. Então, o que era mestre? 50% de estudo, 50% de prática. O intermediário, 90% de prática, 10% de estudo, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês, tá? Esse é um ponto importante. Em vendas, como no xadrez, é preciso praticar e estudar, praticar e estudar. E o que a gente vê em vendas, eu acredito que, pelo que eu conheço, tá? Acontece, aí eu estou pensando até porque existe esse comportamento, tá? Essa cultura em vendas. Eu vejo pouquíssimas pessoas estudando processo de vendas, estudando negociação, estudando relacionamento, estudando proatividade, porque são todos esses fatores que realmente alavancam a profissão de vendas, alavancam o processo de vendas, estudando o uso de CRM, estudando novas tecnologias, tá? Quando eu li isso aqui, eu falei, nesse ponto aqui que eu sou bom, tá? Volto a falar, quando eu sou bom, não é eu querer me gabar, nada, é uma coisa que eu tenho isso dentro de mim, tá? Por algum motivo eu tenho esse talento e acabou dando esse bom resultado aqui, tá? Então até eu escrevi aqui, ó, foi aqui que eu me destaquei. Eu tive a disciplina e essa minha característica autodidata para desenvolver o meu processo. Por 3 anos, tá? Por 3 anos eu acabei, quando minha empresa quebrou, tá? Eu tinha muito tempo, que eu ainda não tinha emprego, não tinha nada, né? Quando eu falo assim, tempo, eu não tinha função, eu estava em busca de certas coisas, então eu estudava muito, gostava de estudar, tá? Mas sempre eu tive uma linha determinada ali no meu estudo, um conhecimento do que eu precisava fazer, uma linha, tinha um eixo ali que eu podia estudar dentro daquilo, né? De repente eu tinha uma curiosidade sobre algum assunto dentro daquele eixo, eu me aprofundava muito, tá? Então eu tinha essa oportunidade, porque eu tinha um tempo disponível para poder estudar e eu tinha essa liberdade para poder aplicar os meus estudos e tinha também esse interesse, tá? Quando eu falo tinha, até hoje eu tenho. Esse projeto aqui do Vendas Liberta é isso, tá? Então, por 3 anos eu estudava e aplicava. Eu estudava e aplicava, estudava e aplicava. Isso é muito diferente também do que a gente vê em muitos setores, de pessoas que só estudam e fazem o curso, e o próximo curso, e o próximo curso, e eu não culpo essas pessoas, tá? Isso eu vejo acontecer muito na área da saúde, porque a pessoa acha que somente o conhecimento vale para ela ter os clientes. Não. Ela aprende um tipo de serviço e ela tem que aprender a vender esse tipo de serviço. Então, muitas áreas, quando a gente fala aí, eu volto a falar, né, em advocacia, área da saúde, área de criação, tá? Que são uns serviços que você tem que vender, você tem que praticar a venda do seu serviço dia a dia, até chegar num patamar que você é bom demais para ser ignorado, que as pessoas, né, quando a gente fala de alguns médicos aí, falam, não, vai lá no fulano porque o fulano é bom. Então jamais ele é ignorado, a venda dele praticamente ele não faz esforço nenhum, mas se essa pessoa continuar melhorando, ela cada vez mais vai elevando o valor do seu serviço, tá? Porque ele está sendo cada vez mais disputado, tá? Então, por 3 anos, eu fiquei somente praticando isso, tá? Foi quando começou a engrenar a consultoria aqui com o Pipe Drive,
que eu comecei a ter um grande posicionamento na internet, né? Outros clientes já começaram a me indicar e eu comecei a ter esse destaque tão grande. 2 anos depois disso, eu me tornei a maior consultoria da América Latina, tá? Do CRM Pipedrive. Então, quando a gente está falando aqui, foram 5 anos para eu chegar nesse ponto. Mas fazendo o quê? Estudava e aplicava. Outro ponto que é muito importante que eles falam aqui, tá? Ele fala aqui, ó, em uma análise mais detalhada, a importância de um estudo sério se torna óbvia, tá? Então, se torna óbvia. É óbvio que você tem que estudar, tá? Mas, quando a gente fala dessa prática deliberada, quando a gente... o estudo todo mundo sabe que precisa estudar, mas quando a gente fala dessa prática deliberada, que é essa forma de estudo e aplicar, muito possivelmente as pessoas não olham isso com uma grande obviedade, tá? Não acham que isso é tão óbvio. Porque aqui ele fala, ó, o que me impressiona por ser algo tão importante e óbvio, né? A prática deliberada, tá? O estudo é óbvio, mas a prática deliberada não é óbvio, tá? Daí ele fala aqui, ó, a maioria das pessoas que começam como profissionais ativos, no início da carreira você está ali num patamar zerado, você começa a estudar, começa a fazer várias coisas, tem muitas coisas ali, muita vontade de vencer na vida, tá? Mudam seus comportamentos e aumentam seu desempenho por um tempo limitado até que alcance um nível aceitável, tá? Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu atingi um certo patamar ali né, de ser a maior consultoria, de estar ganhando um ótimo dinheiro, de trabalhar aqui na minha casa, ter a minha família. Eu atingi um nível, eu falo assim, eu atingi a vida que eu queria. Profissionalmente, falo, eu não quero mais nada. Só que isso começou a me dar uma certa agonia, uma certa... Eu preciso criar alguma coisa, tá? O ser humano é uma vontade de Deus que o ser humano crie, tá? Então, a criação é um movimento natural do ser humano. Pessoas que perdem essa capacidade ou essa vontade de criar ou são limitadas por isso, vivem uma vida mais triste, mais murcha, tá? E começou a acontecer isso comigo, tá? Então, ó, alcançou um nível aceitável. No entanto, além deste ponto, os desenvolvimentos adicionais parecem ser imprevisíveis e o número de anos de trabalho é um fraco indicador do desempenho alcançado. Então, o que ele fala aqui? Não somente, aqui ele está falando sobre a experiência. Com o tempo eu vou ficando cada vez melhor. Eu tenho me deparado muito com algumas empresas. Presta atenção nesse ponto, principalmente quem é mais velho, aí 40 mais, aí, né, até um pouco mais. Eu tenho 50 anos, pessoal de 45, 50 para cima. Eu tenho me deparado em muitas empresas que quando nós vamos fazer o treinamento ali do CRM, né, que a gente faz as mentorias, os treinamentos e tudo mais, ou até, isso já ficou até um ponto de levantamento nos meus requisitos de escopo de projeto, é a questão da maturidade da equipe comercial. Quando eu falo maturidade, são 2 pontos. Se elas dominam o processo comercial e se elas... a idade das pessoas, tá? O domínio tecnológico. CRM é uma plataforma de tecnologia que as pessoas têm que usar. Então, o que eles falam aqui? Não necessariamente as pessoas que ficam mais tempo vendendo são as que terão sucesso. Tá? Às vezes você vai passar... Não tem aqueles vendedores que a gente encontra, né? Os típicos vendedores que a gente... meio folclórico até do passado, com cadernetinha e tal. Às vezes acontece algum tipo de segmento que é a cultura ali. Tem nada de errado com isso, tá? Não estou falando que é errado, mas eu estou falando que para alcançar uma excelência em vendas, em matéria de resultado, de performance e tudo mais,
a pessoa ela tem que estudar e aplicar, tá? Tem que ter essa prática deliberada. Não é só a experiência. A gente vê esses vendedores, eles continuam vendendo do mesmo jeito que fazia de repente há 30 anos, tá? Então, e é óbvio que, assim, ele fala aqui, né, que todo mundo sabe que precisa estudar. Na realidade, assim, todo mundo sabe que precisa estudar, mas poucos fazem, e poucos fazem da forma correta, e poucos fazem e praticam, tá? E quando até a gente fala aqui na prática de vendas, um desempenho que eu olhei e tive muito isso, a questão do feedback, né? Em vendas é muito bom sobre a questão do feedback. Quando eu falo feedback, não é só quem tem a sorte, né, de ter às vezes um gestor comercial que ele tem um conhecimento e dá um feedback sincero ali para vocês, um feedback construtivo, né? Você consegue evoluir com isso. Mas você tem muitas formas de feedback. Então, imagina o seguinte, você estuda, aplica, olha o seu feedback. Corrige o seu estudo, aplica, olha o seu feedback, tá? O feedback o que é? Seus indicadores, resposta dos clientes, sua posição do mercado, a fama, né? A fama que você está pegando, né? Tem aquela questão da fama do vendedor, né? Tem alguns segmentos de vendedor que tem fama de ser trambiqueiro, né? O mercado ali tem fama. Você vai conversar com alguns mercados, assim, você tem certeza que você vai ser enganado pelo vendedor, tá? Que você já chega ali, já chega com 2 pés atrás ali, com que você vai ter essa sensação, tá? Então, vocês têm que olhar esses feedbacks, tá? E o ponto mais alto, que é o que eu cheguei e apliquei aqui, tá? Que é o que eu cheguei e apliquei, é quando a gente olha, a gente estuda, aplica, olha os feedbacks, tá? E usa a criatividade. Então, eu vou estudar alguma coisa, vou aplicar ali no meu processo de vida, no meu processo comercial, seja eu estudar sobre negociação, seja eu fazer um estudo ali sobre produtividade, aprender a usar o CRM, por incrível que pareça, eu acredito aí que 70% dos vendedores que conhecem CRM usam de forma errada, tá? Então, aprender a utilizar os CRMs, tá? Colher esses feedbacks, como eu falei sobre indicadores, sobre retorno de clientes, de superiores e tudo mais, os seus resultados em si. Usar a criatividade de como você vai melhorar isso. E daí você direciona seu estudo para essa forma de melhoria, tá? Eu percebo que foi nesse ponto que eu me destaquei demais, tá? É esse o ponto-chave aqui que vai ser o projeto aqui Vendas Liberta. Tá? É esse o ponto-chave. Eu quero que vocês entendam esse raciocínio, eu quero que quem venha comigo entenda esse raciocínio, que se você estudar, se você aplicar, se você analisar seus resultados, se você desenvolver sua criatividade de abordar isso de uma forma diferente, você terá sucesso aí na sua carreira. Tá? E quando eu volto a falar, quando eu falo de sucesso, não é só o sucesso financeiro, é o sucesso que eu alcancei aqui na minha vida. De sair de uma falência de 7 milhões de reais, uma dívida de 7 milhões de reais, tá? E pouco tempo depois me tornar a maior consultoria do CRM Pipedrive. Hoje eu tenho, como eu falo, trabalho em casa, com a minha família, tenho tempo para viajar, tenho grana para curtir os meus hobbies, treino, faço minha corridinha, cuido da minha saúde, cuido dos meus bichinhos, cuido da minha casa, tá? Uma rotina extremamente saudável, tá certo? Então, se você quiser vir para esse mundo, tem aqui embaixo o link do programa Vendas Liberta, todos os links aqui que a gente tem aqui no canal também, de parceiros aqui no canal, tá tudo aqui embaixo. Se inscreva aí quando a gente está estruturando, tá? Mas se inscreva aqui para você já ir recebendo essas novidades e entrar na fila de espera, que a gente vai abrir um grupo muito seleto, muito pequeno, que vai ser o grupo que eu vou ter uma entrega muito grande e intensa, que a gente está organizando isso aí, tá? Com encontros pessoais comigo,
Então se inscreva aqui embaixo, se inscreva aí no canal, tá? Curta esse vídeo, me ajude aqui a fazer esse canal crescer, precisa crescer para chegar mais pessoas esse canal. Beleza? Então, até mais, até o próximo vídeo. Valeu!